Olá a todos, como é que estamos? Canal Luz no Fim do Túnel, aqui novamente com vocês. Hoje é 27 de julho de 2024, é um sábado. Estamos aqui em São Paulo, na capital paulista, é um dia de sol, por volta aí de 18 graus. Hoje mais um vídeo dedicado às eleições americanas e ao problema que os excepcionalistas americanos, norte-americanos, também ditos estadunidenses, né, o natural dos Estados Unidos da América. Começaremos falando aí sobre a nomeação democrata criada aí, talvez de maneira bastante fortuita, né, para derrotar o presidente Donald Trump, o ex-presidente, candidato que recentemente sofreu um atentado falhado aí, segundo o que se diz, né, que apareceu esta semana com sua orelha absolutamente intacta, né, talvez até mais perfeita do que era, né. E a Kamala Harris poderia ganhar a nomeação e derrotá-lo, né? Bom, este é uma tendência e é uma possibilidade de que a sua candidatura cresça e se desenvolva, dado o enorme volume de dinheiro que ela tem recebido das mais diversas fontes, a começar aí de membros aí do BlackRock, também da Open Society, do George Soros, que é uma instituição, é uma corporação. Quando se diz George Soros, na verdade está se referindo a ONGs, a empresas de jornalismo, empresas que fazem investimento em ações, a um membro aí do BlackRock, que ele também tem grandes participações ali também no Vanguard, State Street, nos fundos Morgan, né? Enfim, a Kamala Harris tem o apoio aí de grandes veículos, né, de comunicação, né? É uma formidável máquina que movimenta aí esta engrenagem assustadora que é o Partido Democrata nos Estados Unidos. Mas esta máquina, ou boa parte dela, não está totalmente aí com a Kamala Harris, né? Veja, o status histórico da Harris como a primeira mulher, a primeira pessoa negra, a primeira pessoa sul-asiática, né, a ser indicada, né, primeiro como vice-presidente de um grande partido e agora como candidata a presidente. Veja, então, é isso que é reconhecido como mérito, né, hoje, dada a política identitária, onde a esquerda escorregou gostosamente, né? Mas as qualificações aí da Harris e seu histórico político não significa, portanto, um preparo, uma qualificação, uma habilidade política, né? É fato sabido que os Estados Unidos não têm mais quadros preparados para o mundo que se avizinha, o mundo multipolar, né? O que ele tem mesmo hoje, que a gente pode dizer, são candidatos bonecos, atores, atrizes que pertencem, que são figurinhas carimbadas e preferenciais aí do Estado profundo, do Deep State, do complexo militar e financeiro, que é de fato quem governa os Estados Unidos, né? Começando aí pelo Federal Reserve, as famílias patriarcais americanas, e por aí vai, né? Um ponto importante, né? O apagão da tela azul da morte, eu fiz um vídeo sobre isso, né? Há uma semana, tudo indica que foi uma ação conjunta do FBI e do Partido Democrata. Seja para esconder vazamentos ligados ao atentado falhado contra Trump, seja para esconder fatos sobre o próprio Joe Biden, né, que apareceu aí em várias imagens e fotos com 2 metros de altura e bronzeado. Bom, aquela coisa que a gente vê nos filmes do Tom Cruise, Missão Impossível, né, que o cara põe uma máscara assim, de repente eu tiro a minha máscara aqui, ó, eu que estou falando com você, na verdade eu sou, sei lá, na verdade eu sou o Mao Zedong disfarçado de Elder, né? Está entendendo? Então, assim, essas máscaras, elas se tornam, assim, bastante eficazes já na década de 70, que a CIA já está produzindo essas máscaras. Então, a gente sabe que os indivíduos que representam papéis, primeiro que ele já está representando um papel, né, porque ele é presidente dos Estados Unidos,
Mas não só isso, ele também tem sósias, ele também tem pessoas que se fazem passar por ele, chegando ao ponto de estar em 2 ou 3 lugares ao mesmo tempo. Isso também cria a mística de que o indivíduo possui aquele dom extrasensorial de poder estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Bom, mas enfim, um dos grandes problemas, eu acho, hoje, do Ocidente, e mais especificamente dos Estados Unidos, é o pensamento maniqueísta. Isso tem sido bastante analisado aí pelo Alfredo Jalife, que é um geopolítico mexicano, que eu usei várias vezes aqui já no canal, né? Inclusive quando eu fiz um vídeo sobre o Triângulo do Lítio, eu falei sobre aquela tentativa falhada, né, de derrubar o governo da Bolívia. O pensamento maniqueísta coloca o bem contra o mal e o mal contra o bem. Então é aquela velha mentalidade, né, de que Lúcifer era o preferido de Deus, e aí tem a queda de Lúcifer, né, e Lúcifer passa a ser chamado de Satanás, né, e enfim, o diabo é uma criatura absolutamente vital, né, dentro da doutrina aí que vigora na mentalidade teológica ocidental. Veja, o pensamento maniqueísta é extremamente danoso e perigoso, né? Invariavelmente ele leva a conflitos destrutivos, né? A ideia de que você, o lado que você está, é do supremo e do absoluto bem. Veja, o absoluto bem não existe, ele é um conceito ideal, um conceito platônico. Deus como o supremo bem é um conceito, né? E também o supremo mal, o mal absoluto não existe, ele é conceitual, é um conceito abstrato, né? No que tange a Kamala Harris, a hipotética candidata aí, ela não apresenta grandes diferenças políticas com Joe Biden, né? Se você for ver aí, ela é tão boa ou tão má quanto o Biden. Da mesma forma, quem acha que o Donald Trump é o supremo bem, o salvador, o nacionalismo cristão, a salvação dos Estados Unidos, também está cometendo aí um prejuízo, né? Que não deixa de ser uma autoilusão, né? Porque pouco vai mudar. Quem quer que vira a governar os Estados Unidos da América, ele vai continuar a ser um pau mandado, por mais poderoso que os Estados Unidos seja, ele é um país que foi cooptado aí por um deep state, um estado profundo. As pessoas que a gente vê, o embate ideológico, os comícios, toda essa parafernália midiática em torno de 2 candidatos aí é uma ação altamente comercial, né? E é um comércio político calcado aí em arrecadar, né? Em mobilizar, em convencer, em persuadir, né? E tudo isto é espuma, não é cerveja, é a espuma da cerveja. A cerveja é o líquido, né? Que é o deep state, né? O estado profundo. Então, no que tange aí a Gaza, Rússia, China ou a Califórnia, né? Não há diferença aí, grandes diferenças entre Kamala, Joe Biden e o próprio Trump, eu diria, né? A posição de Harry sobre a Rússia é menos evidente, né? A sua posição com relação ao Irã é que é uma incógnita, né? Importante dizer que um conflito sério dos Estados Unidos contra o Irã tem o potencial para uma terceira guerra mundial. O Irã é um país que se desenvolveu muito nas últimas décadas, tem um poderoso exército, controla o Estreito de Hormuz, que é importantíssimo para o grande tráfego de petroleiros naquela região, portanto, ele é um ator, um agente chave aí no transporte de petróleo, e o Irã é autossuficiente em petróleo. Enfim, ele é uma potência regional dentro do Oriente Médio. Daí a grande necessidade que os Estados Unidos têm de manter a sua guerra lá de Israel contra o povo palestino. Então nós tivemos aí o discurso maniqueísta. Aí realmente se pode falar de um maniqueísmo extremado, assumido, né? De Netanyahu, né? Do nós contra eles, do bem contra o mal, né? Lá no Congresso dos Estados Unidos. Então, como eu já disse, esse discurso maniqueísta é extremamente nefasto para o mundo. O mundo deveria ser mais integrado, né?
o supremo bem contra o absoluto mal não deve ser o modo que vai conduzir o mundo a dias melhores, né? E eu remeto também os nossos seguidores aqui para aquele símbolo do Yin Yang, né? Do Yin Yang, eles precisam estar integrados, né? Então uma parte do Yin entra dentro do Yang e uma parte do Yang entra dentro do Yin, né? E o bem e o mal, o dia e a noite, eles se sucedem, eles se integram, eles se completam, né? Querer separar o bem do mal de maneira absoluta pode ser também parte de um malefício, né? E não de um benefício, né? Uma boa obra para se conhecer os males do maniqueísmo é o livro O Jardim das Luzes, de Amin Maalouf, né? A visão do mundo, de um mundo fundamentalista, de um mundo maniqueísta, que coloca o bem contra o mal de maneira absoluta, é muito, digamos, é uma mentalidade que se presta a gerar guerras, né, e suprimir vozes contrárias, vozes dissidentes. O uso do pensamento maniqueísta se tornou preponderante nos Estados Unidos, fortemente influenciado pela soberba religiosa, né, principalmente de pastores protestantes e que hoje são pentecostais, né? Isso para não mencionar a queda do QI generalizado, né? E a crescente falta de compreensão da realidade por parte dos atuais mandatários políticos aí dos Estados Unidos, né? Por exemplo, dar um exemplo, as políticas de Trump em relação aos migrantes centro-americanos e mexicanos pode ser bastante negativo para ele na Califórnia e no Texas. Se ele coloca o imigrante como um mal absoluto, né? Veja, os Estados Unidos é um país de imigrantes, assim como o Brasil. Então você precisa ter certo cuidado com o seu discurso para que o seu discurso não se torne maniqueísta. Mas hoje em dia é muito comum que justamente por causa do discurso maniqueísta que aquele indivíduo adquire popularidade, né? O Robert Kennedy Jr. é uma terceira via interessante para os Estados Unidos. Ele está fora do eixo de poder de George Soros, esse magnata democrata aí. A Kamala, provável candidata democrata, e Netanyahu, líder do lobby sionista e promotor do genocídio da Palestina, e Donald Trump, um outsider com um discurso anti-imigração e anti-China. Enfim, a sorte está lançada, alea jacta est, como disse o Júlio César, né? Lá na época que ele se torna imperador lá de Roma, né? Bom, pessoal, primeira parte do vídeo, então. Vamos para a segunda parte do vídeo. Veja, falar sobre o poderoso Estados Unidos. A estabilidade econômica do poderoso Estados Unidos não é mais o que costumava ser, né? Isso se acentuou após a crise imobiliária lá de 2008, quando os bancos emprestavam dinheiro a rodo, né? Desde então, e sobretudo agora, os investidores chineses começaram a vender títulos, obrigações e ações americanas que estão em suas mãos, né? Esse processo já está gerando uma era de incerteza financeira para Washington. A economia dos Estados Unidos enfrenta uma crescente desconfiança. Os mercados reagem nervosamente com a sanção do dinheiro russo nos bancos ocidentais. A queda dos títulos americanos será provavelmente o prelúdio para uma crise ainda maior e crescente. Para se ter uma ideia, que no mês de maio houve um dumping de, já vou falar o que é dumping, de 42,6 bilhões de dólares em títulos de longo prazo, incluindo obrigações do Tesouro dos Estados Unidos, são obrigações empresariais, ações, né? O impacto já repercute nos mercados financeiros. Então, um dump aí de 42,6 bilhões de dólares em títulos de longo prazo, que são obrigações do Tesouro dos Estados Unidos, são emitidos pelo governo dos Estados Unidos. Então, o dumping, o que é o dumping? É vender abaixo do preço do concorrente, né? Dumping. Então, assim, praticamente só a China consegue fazer isso daí e vender esses títulos de longo prazo aí dos Estados Unidos e que são cotados em dólar, vendê-los abaixo do preço de mercado.
daquilo que ele vale. Consegue, portanto, vender grande volume desses títulos porque ele é vendido abaixo do preço, né? As eleições presidenciais aí dos Estados Unidos traz ainda mais instabilidade e volatilidade ao dólar, né, nos mercados internacionais. Vamos tentar entender este jogo. Se a China vende muitos títulos de dólar, né, isso desencadeia uma perda para o Tesouro dos Estados Unidos. É uma desvalorização em cadeia. Esses títulos se desvalorizam. A diversificação dos investimentos chineses para outras moedas se deve à sobrevalorização artificial do dólar americano, né? Assim, o chinês ele fala, eu vou sair fora desse negócio do dólar, né? As valorizações encarecidas das ações dos Estados Unidos em relação à moeda chinesa, né? E a maior necessidade de liquidez, inclusive devido à volatilidade política dos Estados Unidos. Tudo isso começa a crescer muito a partir de 2008, quando o governo chinês decide se libertar do dólar. E desde então ele começa a criar um sistema de pagamentos internacionais fora do chamado SWIFT, né, que é o software usado pelo Ocidente para fazer os pagamentos, né, dentro do enorme volume de comércio interno e externo, né, entre países, né, entre corporações, né, entre grandes negócios. Como é que funciona os títulos do Tesouro dos Estados Unidos? Os títulos do Tesouro são instrumentos de dívida, são emitidos aí pelo governo dos Estados Unidos para financiar as suas próprias despesas, né? Então eu tenho uma despesa, eu devo, então eu emito um título, né? E ele nomeia aquela despesa. E eu posso vender isso daí, negociar isso daí, né? Quando os investidores compram esses títulos, essas obrigações, né, eles estão, na realidade, emprestando dinheiro ao governo dos Estados Unidos. E ele recebe, em troca, pagamentos de juros, né? Ele não recebe o total, né, daquilo pelo que ele pagou, ele recebe somente os juros. A venda destas obrigações, destes títulos, para terceiros, né, faz aumentar os próprios rendimentos. Então eu compro aquele título do governo dos Estados Unidos e eu também vendo esse título para outras pessoas, né? Isso aumenta aí os custos de financiamento do governo dos Estados Unidos e traz desafios crescentes a essas dívidas, né? E desde o final aí de 2017, né, as participações, começou em 2008, né? As participações da China em títulos e notas do Tesouro dos Estados Unidos já diminuíram a um volume de dinheiro em torno de 440 bilhões de dólares. É como se eu dissesse, a China se livrou de 440 bilhões de dólares em títulos e notas do Tesouro dos Estados Unidos. Uma fraquejada aí do dólar torna mais atraente o investimento em ações chinesas, né? Números recentes do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos mostram que as vendas chinesas nos primeiros 5 meses deste ano totalizaram próximo de 10 bilhões de dólares, um recorde histórico, né? Investimento em ações chinesas. Esses números refletem não só a desconfiança na estabilidade econômica e política dos Estados Unidos, mas também uma estratégia deliberada de Pequim para, vamos dizer, tentar reduzir aí os riscos, né, e procurar alternativas mais seguras e lucrativas. O declínio das participações chinesas em títulos do Tesouro dos Estados Unidos não é apenas um reflexo da desconfiança na economia dos Estados Unidos. É também um sinal de mudança nas relações geopolíticas entre potências. À medida que aumentam as tensões entre as duas superpotências, as decisões econômicas da China servem como um termômetro, um barômetro de futuros confrontos e colaborações. Para o cidadão médio, né, eu, por exemplo, esses movimentos nos mercados financeiros podem parecer algo muito distante, né? Mas os seus efeitos são detectáveis, são tangíveis, são reais. Veja, a liquidação dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos pode resultar e resulta em taxas de juros mais altas, encarecendo aí os empréstimos que nós fazemos quando a gente pega um dinheiro no banco, né, para um carro, para uma empresa,
para uma casa e tudo mais, né? Então você vai pagar um juros maior, né? Uma economia dos Estados Unidos em dificuldade tem repercussões globais, afeta o comércio e também o investimento, né? Nesse panorama, intensificam-se as críticas à economia norte-americana. Quer dizer, porque tudo tende a piorar, porque a influência dos Estados Unidos é muito grande, né? A dependência de um financiamento externo para manter a sua dívida e financiar os seus déficits é um calcanhar de Aquiles, né? É o ponto frágil, o ponto fraco. E a China já sabe perfeitamente disso daí e sabe também tirar partido disso daí. Então, a estratégia de longo prazo aí da China, né, para reduzir a sua vulnerabilidade às flutuações, né, às políticas que giram em torno do dólar, né, levou a China a diversificar aí as suas reservas de moeda. Por exemplo, a gente sabe que eles investem muito em ouro, em prata, né, e ele quer reduzir aí a sua exposição, né, e a influência desses títulos, desses ativos aí dos Estados Unidos. Então a China trabalha para reforçar a sua própria posição, né? Diversificar os seus investimentos e consolidar a sua influência na economia global. Bom, em suma, né, a venda de obrigações e ações americanas por investidores chineses é muito mais do que apenas uma transação financeira, né? É uma declaração de independência econômica e um sinal das profundas divisões geopolíticas que marcarão o futuro das relações internacionais. À medida que avançamos numa nova ordem mundial multipolar, a capacidade de adaptação e resposta às mudanças é muito importante aí para as economias e os governos do planeta, né? Os Estados Unidos já andam preocupados, né, com a sua desmoralização, inclusive aqui na América Latina, né? A venda aí desses títulos, dessas obrigações do Tesouro dos Estados Unidos pela China, não só desestabiliza a hegemonia estadunidense, né, mas abre novas oportunidades para a América Latina, que é a nossa região, né? Com a economia dos Estados Unidos em crise, os países latino-americanos têm agora uma oportunidade de diversificar os seus mercados, fortalecer os seus laços comerciais com a Ásia, com a Europa, atrair investimentos que antes eram direcionados exclusivamente para o poder da América do Norte, também fortalecer os nossos laços com a África, né? Esta situação é um apelo à unidade e à inovação, né? É tempo de promover a cooperação regional, melhorar as nossas indústrias, os nossos recursos naturais, né? Estabelecer uma economia aí mais resiliente, mais autossuficiente. À medida que uma velha ordem, né, calcada em usura, né, em posse, em bens privados, né, em bancos centrais que são privados, né, à medida que essa velha ordem vai desmoronando, a América Latina precisa se preparar para emergir mais forte e mais próspera nesta nova era, que na verdade a nova era mundial, a nova ordem mundial é justamente a derrocada da velha ordem americana, né? Bom, pessoal, e aí vamos chegando ao fim deste vídeo, também um pouco calcado em questões econômicas, né? Gostaria de convidá-los a fazer parte aqui do nosso canal Luz no Fim do Túnel. Chamo a atenção também para um vídeo que me chamou a atenção. Talvez eu faça um vídeo sobre este tema. O Felipe Durante fez um react a um vídeo do João Carvalho, né, onde ele analisa a Revolução Cultural Chinesa da época do Mao Zedong, sendo um dos temas onde o brasileiro sofreu uma profunda lavagem cerebral, né, por parte não do marxismo cultural, não, por parte do olavismo cultural, né? E se propagou muito aquela ideia, né, que se tornou um slogan, né, na boca da neodireita, né, que repete assim por osmose a torpeza intelectual, né,
Mao Zedong matou 72 milhões de chineses, né? Então, vou abordar um pouco este tema, porque não é nada disso, né? Não estou dizendo que foi um jardim da infância, que foi água com açúcar. Não é isso, não. Mas há que se dar nome aos bois. Um outro ponto também, quando eu falo da América Latina e da necessidade de diversificar os investimentos, os negócios, criar infraestrutura, reindustrializar, parar com esta sanha privatista que não é do interesse do brasileiro, né? Veja, a birra aí também da neodireita com o Mercosul também é uma dessas torpezas intelectuais, né, do bolsolavismo, né? Por quê, né? Ir contra, né, por causa em que suas mentes o Mercosul é a pátria grande, né? E os BRICS é a pátria grande, né? E a pátria grande é o comunismo. Quer dizer, há que sair fora desses slogans, dessas mentalidades reduzidas. Ideologia é coisa de pobreza intelectual. Nós precisamos ir ao encontro dos fatos, daquilo que é melhor. E se a gente visualizar aquilo que é melhor, não entra o cálculo de ser de direita ou ser de esquerda. Entra o cálculo de o que é melhor, o que é que funciona. Por exemplo, eu já falei no vídeo de ontem, eu acho que qualquer país, qualquer nação, deve focar na melhoria das condições de vida de grande parte de sua população. A maior riqueza de um país é a sua população, é o seu povo. E essa grandeza, esse crescimento, esse desenvolvimento, só se faz com uma classe média próspera e crescentemente próspera. De maneira que as classes ditas baixas da população possam ascender à classe média e a classe média possa ser próspera. Isso não se faz sem uma revolução educacional. E isso não se faz sem um governo forte, um governo efetivo. Tá? Eu não estou dizendo que eu sou a favor de ditadura, mas mesmo se nós fôssemos levar para esse campo, você gosta de ditadura, eu diria, eu prefiro um ditador que promove o desenvolvimento de um país do que uma democracia que promove a libertinagem e o empobrecimento de um país. E hoje o que nós temos aqui no Ocidente é uma democracia libertina, é uma falsa democracia, porque lá no fundo existe um furor, né? Existe aí um deep state feroz, né? Que está disposto a eliminar, né, possíveis concorrentes aí, né? Por exemplo, esse que levou um tiro na orelha, né? Teve um que levou uma facada aqui no Brasil, criando mártires, né? Supostos salvadores, né? Como se ele estivesse dentro de uma cruzada. E a política se tornou mesmo uma cruzada, né? Um maniqueísmo, né? Um tudo ou nada, um bem contra o mal. E não é assim que as coisas funcionam. Na prática, nós, seres humanos, somos uma somatória de acertos e de erros, né? E a condição humana é tal que a gente deve viver de maneira a aprender com os erros, principalmente com os próprios erros. É isso que traz maturidade, é isso que nós precisamos no Brasil. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. O vídeo ficou com 29 minutos e também tem um outro tema que eu quero abordar no vídeo de amanhã, a respeito de um relatório do Pentágono, algo absolutamente distópico, que é a maneira como eles estão visualizando o mundo que vai se aproximando aí, e como é que eles veem o mundo que vai em 2030. Também é um tema, talvez eu deixe do Mao Zedong para segunda e faça esse do relatório do Pentágono amanhã. Vamos ver. Tenho ainda que trabalhar os textos. Os nossos conteúdos, eles não são de improviso, eles são trabalhados, são elaborados, e eu pego as fontes, os textos, enfim, as informações, e faço um compilado, que eu mesmo faço, lá no meu blog Helder Araújo. Você encontra aí na descrição do vídeo. Então você encontra praticamente boa parte do conteúdo dos nossos
vídeos aí no nosso blog. Você também pode ouvir, né, na forma de áudio, lá no podcast Luz no Fim do Túnel, no Spotify. O nosso canal é de livre expressão e livre comunicação, canal de mídia alternativa, de mídia independente. Prestigie a mídia alternativa, a mídia independente, pessoal. Verifique se você está inscrito no canal. Não deixe de dar o seu like, pessoal. Like é gratuito, não custa nada e faz o YouTube saber que você esteve aqui conosco, prestigiando e buscando informações idôneas, né? Agradeço aí a presença de todos. Melhores descrições aí na descrição do vídeo. E se você quiser ajudar o canal, a forma mais fácil é fazendo um Pix, conforme o Pix que está aí também na descrição do vídeo. Então, muito obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.